Pessoal, boa noite. É uma grande alegria estar aqui com vocês. E falar sobre esse assunto parece que é fácil, parece que é algo meio tranquilo, mas não é tão assim. Falar sobre desânimo espiritual, apesar de ser algo extremamente comum no meio do povo de Deus, e até entre os jovens, não é uma coisa tão simples assim de ser falada. Por quê? Porque quando a gente fala de desânimo, é como se fosse um grande guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva tem um monte de gente. Ou seja, há várias causas para o desânimo espiritual. Há vários motivos. E às vezes o contexto de um é totalmente diferente do contexto do outro, mas o desânimo é o mesmo. Então, não é fácil falar porque ele abrange uma série de coisas. E eu vou precisar limitar algumas coisas para falar para vocês hoje, porque não vai dar para falar de tudo aquilo que provoca o desânimo espiritual. Eu queria convidá-los a abrirem no Salmo 42, versículo 5. Diz assim a palavra: Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por esse encontro, por esse momento que estamos reunidos aqui e reunidos em torno da Tua palavra, para a partir dela obtermos sabedoria, conhecimento. Podemos crescer na fé, Deus querido. Falaremos hoje de um assunto que é comum, mas é importante. Não é tão simples assim, mas é necessário de ser falado. Que o Senhor nos dê iluminação, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê poder para viver conforme o teu chamado. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Eu me lembro de uma certa vez, um professor meu, ele contou uma história da igreja dele, de um garoto chamado João. Chamavam ele de Joãozinho. E o João era muito sincero. Realmente ele falava o que ele pensava. Então o que acontecia? Quando a mãe ia com ele numa visita na casa de alguém, ele sempre falava o que gostava, o que não gostava, sempre dava uma opinião sobre aquela situação e envergonhava a mãe. Às vezes oferecia alguma comida que ele não gostava, ele falava claramente que não gostava e recusava a comida. A mãe ficava com vergonha. Um dia então a mãe virou para ele e falou o seguinte: João, a partir de hoje você não vai falar mais para ninguém que você não gosta da comida. Se você falar, você vai ser disciplinado. Eles foram na casa, então eles foram convidados para uma outra casa, um outro dia, e eles foram almoçar. E a dona, a pessoa que havia convidado, ofereceu para eles a refeição normal, mais um prato de gueroba. Sabe o que é gueroba? É um pouquinho amargo, né? E aí, o Joãozinho já sabia o que era gueroba, colocou no prato, comeu toda a comida que estava no prato, menos a gueroba. Aí a pessoa que havia feito a refeição, a dona da casa, perguntou para ele: Joãozinho, você não gosta de gueroba? Ele falou: gosto, não a ponto de comer. Pessoal, por que eu contei essa história? Porque às vezes a gente é assim com a Bíblia. A gente gosta, mas a gente não come a Bíblia. A gente fica assombrado, maravilhado, a gente acha bonita a pregação, a gente sai edificado de um estudo. A gente até lê a Bíblia, tem uns versículos preferidos, os salmos preferidos e tal, mas a gente não se alimenta das Escrituras. A gente literalmente não come as Escrituras, né? E é por isso que muitas vezes padecemos. E por isso que muitas vezes, quando padecemos, temos dificuldade de sair da situação, porque a gente não tem aprofundamento nas Escrituras a respeito das questões do dia a dia, dos problemas da vida. O que está acontecendo aqui no Salmo 42? Primeiro, a gente sabe, vocês sabem, que o livro de Salmo é um livro inspirado e um livro de oração e louvor do povo de Deus, de Israel de Deus, ali no Antigo Testamento. Ele traz a verdade de Deus, mas ele traz a verdade de Deus de uma maneira diferente. Ela não vem de uma forma conceitual, abstrata. Ele traz a verdade de Deus em termos de experiências humanas. Então, o salmista, quando ele fala a verdade absoluta de Deus, ele não fala a partir de uma conceituação, ele fala a partir do que ele está vivendo, do que ele está sentindo, do que ele está enxergando, de como está a vida dele, né? Então, como é que eles revelam isso? Por meio de emoções, de anseios.
de expectativas, de sentimentos, de alegria, de tristeza, e assim vai. Então a gente vê, às vezes, os escritores dos Salmos muito animados e outras vezes desanimados. Mas em todas elas, eles estão sendo sinceros com eles mesmos. Todas as vezes que você lê um salmo, seja qual for o sentimento do autor, ele é sincero. Ele não é uma imitação, um teatrinho. É uma coisa sincera. E aqui no Salmo 42, o que está acontecendo? O contexto do Salmo nos indica que o salmista ele está no exílio, com os inimigos à volta dele, ele não está conseguindo viver com a liberdade que ele vivia na Terra Prometida, aqui já é o período que eles foram para o exílio, e ele não pode, inclusive, ir ao templo adorar a Deus. Então, toda essa situação está desanimando o salmista. Ele está sendo atacado por inimigos, ele não tem toda a liberdade, não está na terra dele, não come a comida da terra dele, não pode adorar o Deus dele, da maneira como eles entendem que deve ser adorado, como eles adoravam no Antigo Testamento. Portanto, isso tudo gera um grande desânimo no salmista. E esse problema de desânimo é muito comum. Olha o que ele fala. Ele fala assim, olha, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, é uma expressão muito sincera do que ele está sentindo, de abatimento, de tristeza, de desânimo. E isso é muito comum no povo de Deus. A gente vê isso no Antigo Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento, a gente vê isso na vida da igreja. Grande parte das pessoas que eu aconselho por causa de problemas de desânimo espiritual. Então, isso é comum, e a Bíblia, como ela sabe que é comum, ela coloca essa realidade pra gente. Agora, vamos tentar entender um pouquinho, então, por que a gente fica desanimado. Como eu falei para vocês, é um grande guarda-chuva. Não dá para falar de tudo. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns fatores comuns, que eu percebo que são comuns na vida das pessoas que eu aconselho, que provocam, que influenciam, na verdade, o desânimo. E eu vou, no final, tratar de um fator que eu acho que é determinante no desânimo espiritual. Que quase todos os casos, é um conjunto de fatores, mas quase todos os casos que eu aconselhei de desânimo, esse fator está lá, chamado culpa. Tá? Então a gente vai falar de fatores mais externos, os primeiros aqui, e depois a gente vai falar de um fator mais interno do coração, que é culpa, que muitas vezes leva ao desânimo, e a gente vai, ao final, aprender como lidar com essa culpa, então. Bom, quais seriam os fatores de influência? Por que eu coloco fatores de influência? Porque nenhum deles é determinante. Nenhum desses fatores determina o desânimo, mas eles influenciam. Portanto, nós temos que ficar atentos a eles, porque todos nós podemos ser capturados por um desses fatores e ficarmos desanimados. Por mais espiritual que sejamos, por mais uma vida de relação com Deus que tenhamos. Então, a gente precisa ficar atento a esses fatores. Alguns aqui não tem nada a ver com a sua vida. Outros vai ter a ver, né? Mas, de alguma maneira, ou você ou alguém que você vai ajudar, esses fatores, de alguma forma, influenciam. O primeiro deles que eu coloquei aí é o que eu coloquei de passagem da modernidade para a pós-modernidade. Eu vou fazer um resumo bem breve para vocês entenderem isso. Como é que era o homem da modernidade? O homem século XVI, século XVII, século XVIII. Como é que era esse homem da modernidade? Século XV, finalzinho do século XV, como é que ele era? Ele era um homem que vinha decepcionado com a Idade Média, decepcionado com a igreja, com a religião, com a fé, de certa forma, e ele pensa assim, bom, igreja, religião, fé e etc., esse pacote não supriu os anseios dos nossos corações. Precisamos buscar uma outra coisa que supra. E o que ele foi buscar? A razão. Então, o homem moderno era um homem que entendia que a razão era a medida de todas as coisas. E na razão, ele tentava achar a solução dos problemas. Aí vem os filhotinhos da razão. Tecnologia, medicina, a ciência e várias outras coisas. E ele cria firmemente que tecnologia, a medicina, a ciência iriam trazer solução para os problemas da humanidade. Só que aí você chega no século XX e você tem 2 guerras mundiais. Você tem fome no mundo inteiro ainda que continua. Vocês não lembram disso, mas eu lembro bem da década de 80. Vocês não sabem, não viram isso, né? Na década de 80, passava muito aquelas crianças muito magras, muito como consequência da fome mesmo ali da África, e tinha várias campanhas nesse sentido. Epidemias mundiais. Acaba uma, surge outra, surgem novas, e o homem moderno pensou assim,
A ciência não resolveu os problemas, pelo contrário, alguns ela piorou. Alguns problemas, a capacidade de destruição de pessoas, a ciência ajudou nisso. Hoje nós conseguimos matar mais gente de uma vez só, por conta da ciência. Então ele ficou decepcionado com a ciência, com a razão, com a tecnologia, com a medicina. E aí começa um período chamado de pós-modernidade. Mas ele está começando, gente. A gente está no começo desse período. E o que é esse período? É um período de ressaca, de descrença na razão, fé e ciência. É um período que ainda está misturado. Tem muita coisa racional ainda, mas tem muita coisa que não é tão racional ainda. Só que como o homem, a nível global, ele não consegue viver sem alguma coisa que dê sustentáculo para ele, então ele tinha a Idade Média, igreja, fé e etc. Na Idade Moderna, razão, ciência, tecnologia, medicina, etc. E o que na pós-modernidade ele passa a entender que é a medida de todas as coisas? O sentimento. Então hoje é assim. Se eu me sinto bem, é bom. Se eu me sinto mal, não é bom. Não é mais assim racional. Né? É claro que tem razão misturado. Tá? A gente ainda está num período de entre-safra, ainda tem razão misturada. Mas a grande parte das nossas escolhas hoje são feitas por questões emocionais. Se eu sinto que uma roupa é boa para mim, eu compro. Se eu sinto que não é boa, eu não compro. Se eu sinto que essa escola é boa, eu fico. Se eu sinto que ela não é, fico. Se eu sinto que esse culto foi legal, né, que se ele mexeu comigo, ele é bom. Se ele não mexeu comigo, ele não é bom. E assim vai. Ou seja, o homem pós-moderno é um homem que vê no sentimento a medida de todas as coisas. E aí nós vemos os filhotinhos disso. Quais são os filhotes? Um deles é o consumismo. O que é consumismo? O consumismo não é... O materialismo era ter alguma coisa. O consumismo é a sensação de obter aquela coisa. É a sensação da compra. De ter um produto que você tem o poder de comprá-lo. Né? Aí vem o quê? A sensualidade. Que vem os pecados sexuais, né? Que é também sensação. As pessoas hoje acabam com 20 anos de casamento em meia hora para ter uma sensação boa, sexual falando. Né? Então, é busca de sensação. Aí vem o quê? O grande alcance, a grande influência do entretenimento. Por que as pessoas ficam montanha-russa, sobe e desce, elevador que cai? Para ter sensação. Para ter uma sensação de medo, sei lá, de agitação, de euforia, não sei. Mas é para ter uma sensação. E o entretenimento cresce. Por que as pessoas assistem horas e horas de séries? Para ter sensações. Então hoje, nessa pós-modernidade, os sentimentos estão na medida de todas as coisas. Mas entendem que a gente está no processo de... Ainda tem razão, tem muita coisa que a gente faz baseado nos pressupostos da razão, mas tem muitas outras coisas que não, está uma mistura. É um período de desânimo. É um período de decepção. E decepção provoca desânimo. Né? Então, agora, isso é a nível global. Pelo menos no mundo ocidental. É a nível global. Isso não tem a ver com uma pessoa específica. Isso tem a ver com a atmosfera da nossa época. Com o nosso tempo. E essa atmosfera nos influencia, não tem jeito. A gente é influenciado por ela. Então, em vez de ficar negando que é influenciado por ela, é melhor entender, eu sou influenciado por ela e eu vou encarar de forma honesta e franca essa influência. E vou lidar com ela. Porque ela está me influenciando. Antigamente, década de 70, 80, como é que era uma consulta médica? Doutor, eu estou sentindo dor de cabeça. Ok. Você vai fazer uns exames para eu saber o que é essa sua dor de cabeça. Hoje é assim, doutor, eu estou me sentindo, sei lá, mal, estressado, angustiado, não sei o quê. O que ele faz? Passa medicação. E ele faz baseado no exame? Não, não é mais um critério objetivo, é um critério subjetivo. É baseado no que você fala, na sua sensação. Tá vendo que até a medicina está mudando? Não estou entendendo mérito se é certo ou errado. Estou dizendo só que está mudando. Tá? Antigamente não era assim e está mudando por causa da influência dessa época que a gente vive. Agora, o Francis Schaeffer fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, para uma nova ideia, uma nova cosmovisão, chegar aqui embaixo, onde a gente, no nosso dia a dia, e se tornar visível e concreta, ela demora mais ou menos 40 anos. E ele fala, por onde ela começa? Ela começa no meio acadêmico. Nos debates, nas teses, nas conversas acadêmicas, nas pesquisas e etc.
Aí depois que esse negócio está bem debatido, mais ou menos, de certa forma, um pouco consolidado no meio acadêmico, aí ele desce para a arte clássica. Ela começa a expressar aquele pensamento na pintura, na escultura, na arquitetura, na arte clássica. E depois ela desce para a arte popular. Aí você começa a ver isso no seriado, você começa a ver isso na novela, na música, nos livros populares. E por fim ela chega na igreja. A igreja geralmente é a última. Mas o fato é, vai chegar. Ele fala, vai chegar, não tem jeito de não chegar. Por exemplo, o existencialismo, o niilismo. Niilismo chegou na igreja? Claro que chegou. Quantas pessoas não chegam assim às vezes para você e falam, minha vida não tem sentido. Isso é niilismo, gente. Ela não sabe o que é, mas está influenciando o que ela está falando, o que ela está sentindo. Né? Então, vai chegar na igreja. Então é melhor a gente ser honesto, sincero e entender. Essas coisas, se não chegaram, vão chegar na igreja. Na minha opinião, já chegaram. Né? E a gente tem que lidar com elas. Então, o desânimo, uma das influências é essa questão dessa passagem da modernidade para a pós-modernidade que a gente está vivendo hoje. Uma outra influência, que às vezes a gente não para pensar, mas é o temperamento. Né? As pessoas têm temperamentos e personalidades diferentes. Então, eu quero, em primeiro lugar, deixar bem claro que o temperamento, a personalidade, o perfil psicológico não faz diferença nenhuma com relação à salvação de ninguém. Tá? Isso não faz diferença nenhuma, porque salvação é pura graça. Mas faz uma enorme diferença com relação à santificação. Justificação e santificação são doutrinas gêmeas. O que é a justificação? É quando Deus te declara justo. Você ainda nem sempre você experimentou essa realidade, ele já te declarou. Justificação, a adoção, a regeneração, a eleição, tudo isso acontece sem você perceber nada. São atos exclusivos de Deus. Mas a partir do momento que vem a conversão, que é um coração já regenerado, entende a pregação da palavra e guarda essa pregação no coração e se rende ao que é dito, começa a santificação. E a santificação é o quê? É quando Deus faz você ser aquilo que ele já declarou que você é. Ele te declarou justo na justificação, na santificação ele te faz justo. Então o processo de santificação ele começa desde a conversão e vai até o final da vida. Você está sendo santificado. E o nosso temperamento, é importante a gente conhecer o nosso temperamento e as nuances dele para poder lidar com a nossa santificação. Eu costumo dizer que santificação não tem a ver com velocidade. Tem a ver com direção. Tem pessoas que vão... Coloca 2 carros na mesma pista, por exemplo. Um está a 20 por hora, outro está a 80. Mas ele está indo na mesma direção. O que está a 80 vai chegar primeiro, mas o que está a 20 vai chegar também. É assim a santificação. Tem gente que está a 80, tem gente que está a 20. O que importa é que estejam na mesma direção. Né? Então, o temperamento vai influenciar isso. Né? E o desânimo e o temperamento é um dos primeiros fatores que vai influenciar o desânimo de uma pessoa. Então, é importante que a gente conheça o mais cedo possível o nosso temperamento, para que a gente poder lidar com a possibilidade do desânimo em nossas vidas. Eu dividi de forma grosseira, tá? Em 2 grupos básicos o temperamento das pessoas. Você vai encontrar em 30 mil divisões aí por aí. Mas eu dividi em 2 grandes para vocês entenderem o que eu quero dizer melhor. Pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas, né? Quem são os introvertidos? Os mais constantemente voltados para si próprios. Que refletem mais, pensam mais, falam menos, são mais tímidos, né? E os extrovertidos são pessoas que são mais voltadas para fora delas mesmas. O desânimo vai afetar mais um desses grupos do que o outro. Qual vocês acham que é? Exato. As pessoas introvertidas, não estou dizendo que todo introvertido é desanimado, tá, gente? Mas eu estou dizendo que o introvertido ele vai ser mais tentado do que o extrovertido a cair no desânimo. Né? Então, agora, isso não significa que o introvertido é pior. Né? A gente tem grandes homens de Deus da história da igreja que eram introvertidos. Então, não significa que o introvertido é pior do que o extrovertido. E, geralmente, o extrovertido é mais superficial do que o introvertido. O introvertido ele é mais profundo.
Ele tem, inclusive, amizades mais profundas do que o extrovertido. Então, não é uma questão de melhor ou pior. Mas é porque o introvertido, ele está sempre fazendo autoanálise. Ele está sempre avaliando o que ele faz. Ele está sempre preocupado com os efeitos das suas ações. Está sempre olhando para trás, para o passado, para o que aconteceu, né? Muitas vezes ele se enche de remorsos, alguns desses fúteis, mas ele é uma pessoa muito voltada para essa questão interna dele mesmo, né? Então, consequentemente, ele vai ser alguém mais vulnerável ao desânimo. Por quê? Porque ele está sempre se culpando, sempre se analisando e muitas vezes se condenando. Então, o extrovertido ele pensa menos nele mesmo. Ele faz menos essas análises do que o introvertido. O introvertido ele está muito constante nele. Então ele vai ser mais vulnerável. Vocês já viram falar de um missionário entre os índios americanos chamado David Brainerd? Tem um livro dele que foi escrito, acho que pelo Jonathan Edwards, e é a biografia dele. Você leu, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, acho que é David Brainerd o nome do livro mesmo, vai ver que ele é uma pessoa extremamente introvertida, mas que carregava um grande sentimento de culpa o tempo todo. O livro inteiro é ele nesse sentimento de culpa e extremamente melancólico, né? Mas foi um grande homem de Deus. Foi um homem usado por Deus para evangelizar os índios americanos. Então, isso não impede ninguém de ser usado por Deus, né? E qual que é o problema em geral dos introvertidos? É que eles não conseguem estabelecer uma linha divisória entre autoanálise e introspecção. Gente, a Bíblia fala que nós devemos nos examinar. A gente tem que se examinar, né? A gente tem que olhar para a gente mesmo. A gente tem que examinar os nossos pecados, examinar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nossos desejos, as nossas crenças. A Bíblia fala disso. Então isso não é errado. Só que o problema do introvertido, muitas vezes, é que essa autoanálise vira uma introspecção porque ele fica se analisando constantemente o tempo todo. E isso é uma coisa dominante na vida dele. Analisar-se de vez em quando, ok. Quando a gente vem a um culto, por exemplo, que houve uma pregação, a gente tem que se analisar. Ou seja, pelo menos a cada domingo nós deveríamos nos analisar. Mas o introvertido, muitas vezes, ele faz isso constantemente. Horas e horas, tempos e tempos. Principalmente aqueles casos de pessoas que quase não conversam, que ficam muito isoladas, que passam muito tempo nos seus quartos, lendo ou coisa parecida, né? Então, por isso ele se torna um pouco mais suscetível ao desânimo. E como que você pode perceber isso? Que você está saindo da autoanálise para a introspecção. Observa suas conversas. Quando você conversa com alguém, você só fala de você? Do que você sente, do que você pensa, do que você deseja, das suas lutas. Geralmente, pessoas que são dominadas por essa introspecção, elas só falam dela. Sabe aquela pessoa que você chega para ela e ela conta todos os problemas dela, mas ela não está nem um pouco interessada em saber sobre a sua vida, né? É uma pessoa que gira em torno dela própria. Então, se isso estiver acontecendo com você, talvez você já tenha atravessado a linha divisória da autoanálise para a introspecção. Então, para quem é introvertido, será que você se conhece? Você precisa pensar nisso. Quais são as suas áreas específicas de perigo? Aonde você é vulnerável? Né? Porque você precisa entender, você vai ser mais vulnerável ao desânimo. Então, se você não está desanimado hoje ou nunca teve, que bom. Mas ele pode vir no momento da sua vida. Você precisa já começar a se conhecer mais para lidar com ele quando ele vier. Um outro fator de desânimo, condições físicas, né? E ela tem muita influência, a condição física. Muitas vezes o nosso temperamento vai ser controlado pela nossa condição física. Quando você está cansado, você fica mais suscetível a qual pecado? Na verdade, a preguiça, o cansaço já é uma consequência da preguiça, mas isso te torna mais vulnerável a qual pecado? Ira. Você fica irritado. Se alguém te tira da sua zona de conforto, você fica irritado. Você não quer conversar, você não quer, né? Porque você tá ali desanimado, tá ali com preguicinha, não quer falar. Então, ira. Aí, o que acontece? Então,
Se eu estou cansado, por exemplo, estou com muito sono, ou acordei muito cedo, ou não dormi bem à noite, eu já preciso entender, hoje, nesse dia, eu vou estar mais suscetível à ira. Então eu já preciso começar o meu dia falando com Deus sobre isso. Senhor, me dá graça, porque eu sei que eu não dormi bem, eu estou cansado, mas eu preciso trabalhar. E eu preciso de graça para não tratar as pessoas conforme a ira do meu coração. Para não tratar mal as pessoas, não ser ríspido com as pessoas. Né? Então isso é se conhecer, gente. E aí você coloca isso em oração a Deus. E aí quando você perceber que está começando a sair do seu controle, você segura. Ou quando você pecar contra alguém por causa dessa ira, você pede perdão. Porque muitas vezes a gente justifica. Não, tô assim porque eu tô cansado. E a gente acha que justifica o nosso cansaço, justifica o nosso pecado. E não justifica. Por exemplo, um grande homem de Deus que lutava contra o desânimo e contra a depressão era Spurgeon. E por que Spurgeon tinha esse problema, essa luta? Porque ele tinha gota, que inclusive o levou à morte. Ou seja, ele tinha um problema físico que interferiu no ânimo ou no desânimo dele. Né? O que mais pode interferir? Eu já falei de cansaço, né? Esgotamento, estresse, doenças crônicas. Gente, dor de cabeça crônica, enxaqueca crônica. Gera desânimo. Fibromialgia. O pessoal está o tempo todo com dor. Ela fica desanimada. Né? Então, são questões físicas que podem gerar o desânimo. Então, quando estamos com algum problema físico, precisamos entender, eu estou mais propenso ao desânimo espiritual. E eu preciso colocar isso de pronto em oração. Pedir graça para Deus, porque eu posso cair no desânimo. E, por fim, o inimigo das nossas almas, o diabo. Né? Ele vai usar o seu temperamento, ele vai usar o contexto mundial, ele vai usar as suas condições físicas para provocar mais desânimo em você. Ele vai otimizar, ele é o otimizador mor. Ele vai otimizar todas essas questões para que você seja derrubado pelo desânimo. É o objetivo dele, deprimir o povo de Deus. Então, esses aqui são fatores. Agora, eles são determinantes? Não são. Eles não são determinantes, mas eles são fortemente influenciadores. Tem gente que é atingida por todos eles. Tem uns que é por um ou outro, né? Mas esses fatores podem gerar um desânimo espiritual. Aí, igual o salmista, abatimento, falta de apetite, falta de vontade de orar, falta de vontade de cultuar e etc. Né? Agora, qual é a causa básica, nuclear do nosso desânimo? A básica nuclear é a nossa incredulidade. Isso é o núcleo de qualquer desânimo. Esses fatores, como eu falei, eles influenciam, mas eles não determinam. Mas a minha incredulidade é o grande fator. Por exemplo, o que está acontecendo aqui com o salmista no Salmo 42? Uma coisa que a gente precisa fazer é o que o salmista está fazendo aqui no Salmo 42. O que ele está fazendo? Ele está falando com quem? Com quem o salmista está falando? Ele está falando com a alma dele. Sabe qual é o problema quando a gente está desanimado? A nossa alma fala mais do que a gente fala para ela. A gente ouve mais a nossa alma do que a gente fala para ela. O salmista está exortando a alma. Ele está falando com ele mesmo, ele está se confrontando. Então, essa aqui é a postura do salmista. Ele está começando a perceber que a incredulidade está tomando conta do coração dele e ele se confronta. Por que eu sei que é incredulidade? Porque ele usa o termo espera, que vem de esperança. E a incredulidade é exatamente a falta de esperança. No cuidado de Deus, no cumprimento das promessas de Deus. É a falta de fé de que isso vai acontecer. Então, essa é uma primeira atitude que a gente tem que ter quando começamos a ficar desanimados. É a atitude que o salmista nos ensina. Né? Ou seja, assumir o controle e falar mais para mim mesmo do que me ouvir. E eu mesmo me encher com as promessas de Deus e falar para mim mesmo das promessas de Deus. Uma coisa que a igreja contemporânea não tem mais o hábito, mas na minha infância tinha, era de memorizar versículos bíblicos. A gente, infelizmente, não faz mais isso hoje. Por que é bom memorizar versículo bíblico? Porque quando você está desanimado, ou está numa situação complicada, às vezes não tem Bíblia perto de você, você não tem como acessar, ou não tem nem ânimo para isso, mas se o texto está aqui na sua cabeça,
Só o recitar mentalmente o texto bíblico te ajuda. Só lembrar biblicamente das promessas de Deus conforme estão escritas na Bíblia te ajuda. Só que a gente esqueceu, a gente não faz mais, a gente não memora mais a Bíblia, então ela não está aqui dentro da nossa mente, ela está fora da gente. Né? A gente não come mais Bíblia. Então o salmista ele entende isso e ele se exorta diante daquele desânimo que está surgindo no coração dele. Então esse é o pulo do gato. Falar mais para si próprio, ter controle de si próprio do que se ouvir, se exortar, se animar, se dar esperança. Então, dessa primeira parte, algumas conclusões finais. A primeira delas é que todos nós podemos ficar desanimados em momentos diferentes da vida. Né? Há momentos que a gente está extremamente animado e feliz, quando geralmente as coisas estão indo muito bem, e há outros momentos que a gente não fica tão feliz e fica desanimado. Isso pode acontecer com qualquer crente. Tá? Isso independe do grau de santificação da pessoa. Pode acontecer com qualquer crente. Por exemplo, eu tenho um momento do meu dia que eu fico mais desanimado. Quando eu acordo. Eu fico extremamente desanimado quando eu acordo. Até eu conseguir me colocar em movimento, demora um tempinho. Se eu deixar o desânimo tomar conta de mim, eu não levanto da cama. Então, isso pode acontecer conosco. Agora, há uma diferença entre o desânimo depressão e o desânimo tristeza. O desânimo depressão é quando a gente sente-se fracassado. É quando a gente não tem mais esperança. Aí vem o desânimo depressão. Então, o desânimo tristeza, que pode acontecer num dia, outro não, no momento do dia e outro não, que pode bater a nossa porta a qualquer momento, que ele é comum, mas o desânimo tristeza ele é acompanhado de esperança. Eu não perdi a minha esperança em Cristo. Não perdi a minha esperança na palavra de Deus, nos recursos que Deus me dá. Não perdi a esperança. Estou desanimado, mas não perdi a esperança. Por exemplo, por que as pessoas, em geral, começam desanimadas, entram num processo depressivo e alguns no suicídio, chegam ao suicídio? Nós somos criados pactuais. A gente não consegue viver sem pacto. Isso é parte do nosso ser, da nossa estrutura. A gente foi criado por Deus assim. Por exemplo, a gente não assinou nada aqui, a gente não fez nada assinado, mas nós fizemos um pacto. Eu fiz um pacto de me preparar, de estar aqui em tal dia, tal horário, e vocês também, de estar aqui atentos, interessados, querendo aprender. Se eu chego aqui, está tudo trancado, não tem ninguém, porque vocês se esqueceram do compromisso, eu vou ficar chateado? Vou, porque vocês quebraram o pacto. Se vocês vêm para cá, me espera, eu não apareço. Vocês vão ficar chateados? Claro, e com razão, porque eu quebrei o pacto. Então a gente faz pacto de amizade, a gente faz pacto de casamento, a gente faz pacto professor e aluno, trabalhador, empregador e empregado. A gente está fazendo pacto o tempo todo. A pessoa que chega ao nível do suicídio é porque é o seguinte, ela se decepcionou, se desiludiu com todos os pactos da vida. Aí a vida perde o sentido. Quando a gente se decepciona com todos os pactos da vida, a vida perde o sentido pra gente, porque a gente foi criado para pactuar. Então, se o pacto maior da minha vida é com Deus, os subpactos vão ficar ajustados. Eles vão ser vividos como devem ser vividos. Mas se algum desses subpactos sobe para cá e fica no lugar de Deus, por exemplo, o pacto com o meu cônjuge, ou com o meu namorado ou namorada, fica acima do pacto com Deus, vira o quê? Um ídolo. E aí todos os demais pactos, subpactos vão ficar bagunçados. Né? E mais ainda o pacto com Deus. Então, o desânimo, depressão, é aquele de estou decepcionado com os pactos, não tenho mais esperança dos pactos que eu fiz na minha vida. As pessoas quebraram as alianças comigo. Por isso, quando alguém está querendo se matar, uma maneira de você tentar ajudar, pelo menos de forma emergencial, é tirar um pacto da pessoa. Ela te ligou e tal. Fica comigo no telefone, eu tô indo pra aí. Promete pra mim que você não vai desligar o telefone. Promete. Se ela prometer, ela pactuou. E o pacto segura. É um pacto bobinho, mas ele segura. Porque ela não tem pacto.
Entendeu? Ela se decepcionou. Então, sempre tem que, quando alguém está com essa desejo, querendo fazer isso, suicidar, se matar, tenta pactuar com a pessoa, porque é o que ela está precisando naquele momento, porque ela se decepcionou com os pactos, né? Se você consegue pactuar, em geral, ela não vai se matar. Se você consegue fazer com que ela pactue com você. Uma outra questão é uma diferença entre estar para baixo e estar lá embaixo. No estar para baixo, você está desanimado, mas funciona. Você está desanimado, mas vai trabalhar, vem para a igreja, ora, lê a Bíblia. Desanimado, mas está fazendo tudo. Então, você está para baixo. Ela continua fazendo o que Deus quer, a pessoa. Agora, estar lá embaixo é quando você fala, desistir. Não tem mais jeito. E aí você para de fazer todas as coisas que Deus quer que você faça. Né? Uma delas, por exemplo, é a igreja. Você desiste disso. Então, são diferenças. Porque o que eu vejo é muita gente que às vezes está com desânimo, tristeza, que está para baixo, não lá embaixo, e fica sendo tratado como se fosse o desânimo e depressão. Então, diferenciar os dois é importante na maneira como eu vou abordar aquela pessoa, ou na maneira como eu vou lidar comigo mesmo, né? Um certo desânimo, gente, uma certa alteração de humor é normal no mundo quebrado que a gente vive. Como é que no mundo quebrado que a gente vive a gente não vai ter um pouco de desânimo? É normal ter um pouco de desânimo. Porque você vê que as coisas não vão funcionar como elas foram criadas para funcionar. Você vê que as coisas não vão te trazer a satisfação que você busca. Né? Então, vai ter um pouco de desânimo. Isso é normal da vida. Tá? A gente vê um momento hoje que as pessoas não querem sentir nada de desânimo. Então, quando ela começa com desânimozinho, ela quer o quê? Tomar um remédio. Para já ficar, tomar Ritalina, alguma coisa parecida, para ficar já animada de novo. Não, gente, é normal isso, ter um certo desânimo. É até parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Para a gente não se conformar com o mundo que a gente vive. Né? Agora, tem um desânimo, tristeza, depressão. Quando eu estou lá embaixo, quando eu estou sem esperança, quando eu desisti, aí é preocupante. Tá? Alguma pergunta até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Que aí depois eu vou entrar numa outra parte que é, na minha opinião, o principal fator determinante do desânimo espiritual. Alguém? A gente pode falar assim que o desânimo, depressão pode acontecer especificamente só na área espiritual. Tipo, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu tô indo pra igreja arrastada, tipo assim, eu vou pra igreja porque... Quando você fala área espiritual, o que você quer dizer? Mais relacionado a isso mesmo, tipo, a sua devoção e intimidade com o Senhor, sabe? Porque eu já vi, né? Aconteceu comigo mesmo. Uhum. Você fica muito assim, tipo, você busca o Senhor, só que parece que ele tá muito distante. Sim. E você vai desistindo aos poucos e de repente parece que você tá se você tá... Isso pode acontecer, né, de você ficar desanimado com, digamos, questões ligadas à religiosidade, à igreja, tal, né? Isso pode acontecer. Mas o que você precisa analisar é por que está só nessa área, né? Por que o desânimo está só nessa área? E outra coisa, o desânimo nunca envolve só uma parte do seu ser. Ele não envolve só o seu espírito. Ele envolve sua mente, envolve seu sentimento. Mesmo que seja mente, sentimento, desejos, crença, etc., relacionados à igreja. Né? Mas ele envolve todo o seu ser. Inclusive o seu corpo. Sua estrutura física. Tem gente que deixa de produzir alguns elementos químicos no organismo por causa do desânimo, porque afeta o físico também. Porque a gente é uma unidade de duas partes, gente, não tem como dividir. Né? Então, é possível sim, mas ele nunca envolve só um pedaço do seu ser. Ele envolve todo o seu ser, mesmo sendo um pedaço só da sua vida. Que no caso, igreja, né? Mas envolve todo o seu ser. Tem mais? Bom, a pergunta dela foi boa para me dar a deixa para o que eu vou falar aqui agora. Porque geralmente a gente fica desanimado com relação à nossa, digamos, vida espiritual. Por que isso é muito comum? Às vezes eu não estou desanimado com o meu trabalho, não estou desanimado com o meu namoro, não estou desanimado com a minha escola, com a minha faculdade, mas eu estou desanimado com a igreja. E aí,
como eu falei para vocês, é um grande guarda-chuva, pode ter um monte de coisa aí embaixo. Mas eu vou falar de uma delas que para mim é a mais comum de todas. Culpa. A gente precisa entender bem a culpa para vocês entenderem então a relação da culpa com o desânimo, né? A grande parte dos aconselhamentos que eu tenho feito, eu percebo que as pessoas estão espiritualmente desanimadas por conta de culpa. Agora, o que é a culpa? Eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem um pouquinho. Suponhamos que você está dirigindo o seu carro e acende uma luzinha, a luzinha vermelha do painel do carro. Quando acende a luzinha vermelha do painel do carro, o que você tem que fazer? Parar o carro. Porque você vai fundir o motor, você vai detonar o carro, então você tem que parar. Tá faltando água, tá faltando óleo, alguma coisa que o carro não consegue andar sem, então você tem que parar, né? A culpa é a luzinha vermelha da nossa vida. Quando ela acende, eu preciso parar e ver o que está acontecendo. Às vezes eu não percebo, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eu preciso parar e ver o que está acontecendo. Porque se eu continuar, eu vou parar de funcionar. Porque tem alguma coisa que não está funcionando bem no meu ser, né? Então, a culpa é para a alma, o que a dor é para o corpo. Uma pessoa que pega lepra e não sente mais dor no corpo, o que acontece? Ela vai perdendo os membros. Porque ela bate aqui, bate ali, não percebe, não sente e vai perdendo. Se uma pessoa que fica com lepra espiritual, que fica com algo que a palavra fala de mente cauterizada, e não sente mais culpa, ela vai morrer sem perceber que está morrendo. Então é péssimo não sentir culpa. É péssimo. E já perceberam que hoje, um dos grandes vilões da humanidade é a culpa? O que as pessoas mais querem você não pode falar alguma coisa que faça a pessoa se sentir culpada. Eu não quero me sentir culpado, então eu tomo remédio para dormir, eu fico me intoxicando em pornografia ou em seriados, porque eu não quero ter que lidar com a culpa. Ou fico comendo, né? Porque as pessoas, o vilão hoje é culpa. Colocar na cabeça da gente que culpa é ruim, que ela é má. Ela não é. Ela é um mecanismo dado por Deus para nos abençoar, para mostrar pra gente que tem alguma coisa errada, você precisa tratar. E muitas vezes, porque a gente não trata a culpa, é que a gente fica desanimado espiritualmente. Vamos ver aqui algumas coisas. Então, a culpa é associada à ideia de não estar à altura de um padrão em particular. No nosso caso, o padrão que Deus nos estabelece. Ela pode ou não ser acompanhada de sentimentos. Nem sempre você vai sentir culpa, mas não significa que você não tem culpa, porque não sente, tá? E ela é o resultado de ofender a Deus e desobedecer a Deus. Então, como geralmente as pessoas lidam com a culpa? Uma das formas falando assim, olha, para de fazer isso. Lembra dos amigos de Jó? Fala assim, confessa o seu pecado logo e morre. Porque é o seu pecado que está fazendo você sofrer desse jeito. E Jó falou, não é, mano, vocês estão errados. Então, às vezes, assim, alguém está se sentindo culpado, vem falar com vocês e fala, só parar de fazer isso. E nem sempre é tão simples. Nem sempre é só, eu vou dizer para vocês que não é só parar de fazer o que está fazendo errado. Tem mais coisa que não precisamos fazer para lidar com a culpa. Vou mostrar para vocês mais no final. Alguns vão minimizar. Falam assim, não, você é um ser humano normal. Qual o problema de você ter feito isso? Não tem problema algum. Sabe uma coisa que é muito ruim, que a gente faz muito? É quando alguém vai pedir perdão. A pessoa pecou contra você, pecou mesmo. Você tem consciência disso, ela tem consciência, e ela vai pedir perdão para você. Você vira para ela e fala assim, não tem problema não me importo. Quando você minimiza o pecado da pessoa, você minimiza o sacrifício de Cristo. Tem problema sim, porque Cristo morreu por causa daquele pecado. O certo é falar, eu te perdoo. Então a gente minimiza. Né? E aí, por quê? Em geral, porque tá dentro da gente essa ideia de eu não quero fazer a pessoa se sentir culpada. Então aí eu minimizo o pecado dela para ela não se sentir culpada. Né? Uma outra forma é a transferência de responsabilidade. Não, foi a minha família disfuncional, foi porque eu vivi em tal ambiente, em tal contexto, é por isso que eu faço o que eu faço. Cauterização. O que acontece com um crente que vai tornando, que a consciência dele fica cauterizada? O que é cauterizada? O termo bíblico vem da ideia de queimar o boi com a
com aquele ferro quente para marcar. E quando queimava, alguém já teve queimadura? Quando você queima, a pele que onde você queima fica o quê? Insensível. Essa é a ideia do cauterizar da mente, a mente insensível. Como é que o crente geralmente ele vai fazendo? Ele começa caminhando no pecado, aí a culpa vem. Só que ele quer o quê? Ele quer aliviar a culpa. Para aliviar a culpa, o que ele começa a fazer? Todo domingo que ele vai à igreja, ele é confrontado com a palavra. Então a culpa pula de volta. E ela fala com ele de novo. E ele fica mal. Então ele vai deixando de ir ao culto. Ele vai indo menos vezes ao culto. Porque aqui está confrontando. Aí daqui a pouco ele está deixando de ir ao culto de Santa Ceia. Porque aquilo confronta ainda mais. Porque tem que se autoexaminar na hora da ceia. E se ele fosse autoexaminar, ele vai ter que lidar com a culpa. Aí ele deixa de ir. Tá vendo? O processo de cauterização. Aí daqui a pouco ele some. Ele vem um domingo no mês, só à noite. Aí daqui a pouco ele some. E conforme ele vai se entregando ao pecado, seja qual for o pecado, a mente dele vai se cauterizando e ficando insensível para o pecado. Então tem gente que às vezes, você fala assim, não, a pessoa não é crente. Às vezes ela é, só que a mente está cauterizada. E é possível acontecer isso com crentes. É aquele clássico caso da pessoa que desvia, fica fora da igreja e depois volta arrependida, né? Mas é porque a mente dela ficou insensível ao pecado, é a mente cauterizada. Uma outra forma é mascaramento, mascarar a culpa. Qual é hoje as maneiras mais comuns de mascaramento da culpa? Tomar remédio para dormir. Gente, consciência pesada não deixa a gente dormir. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem insônia é porque está com consciência pesada, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, se você está tendo dificuldade de dormir, uma coisa que você precisa analisar será que é a culpa que está falando comigo? Será que tem alguma coisa que eu cometi ou estou cometendo de pecado e que a culpa está falando? Porque ela não deixa a gente dormir, né? Uma outra forma, aí a pessoa toma remédio para ela conseguir dormir. Uma outra forma é comer. Comer, porque comer relaxa. Aí quando você come você tira o foco da voz da culpa, concentra na comida, concentra no prazer. Uma outra forma é pornografia, né? Porque a pornografia ela também dá boas sensações. Ela também tira momentaneamente o foco daquilo que está te gerando culpa e o entretenimento no geral. Então são formas de mascaramento. Uma outra maneira de lidar com a culpa é desculpar, né? É tipo assim, esse problema é um problema da minha genética, do meu corpo, do meu físico. Não é culpa minha. Negar, né? Tipo assim, eu sou uma boa pessoa. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não fiz isso porque eu sou uma má pessoa. Foi um deslize, né? E uma outra forma é justificar. Não, eu te agredi porque você me agrediu. Eu falei mal de você porque você falou mal de mim. Então, justificando o meu ato. Só que nada disso resolve, gente. Vamos abrir lá em Hebreus 10, 11? Alguém pode abrir aí para mim, por favor? Uma pessoa abre em Hebreus 10, 11 e outra em Isaías 59, 2. Hebreus 59, 2, Isaías. Hebreus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Isso. E o Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, Hebreus 10, 11 fala assim, olha, o sacrifício dos sacerdotes não removeu a culpa. Então, às vezes a gente quer fazer algum tipo de sacrifício para remover a culpa, não vai remover. Nenhuma atitude que não seja que a Bíblia nos diz, a orientação bíblica, vai remover a culpa. E a culpa nos separa de Deus. Não é que Deus se separa da gente, não é que a gente é que fica distante de Deus. A gente tem a sensação clara de que está distante de Deus, né? Por conta da culpa. Agora, quando é que surgiu a culpa? Para a gente entender. Vamos lá em Gênesis 3? A gente entendeu o processo ou da origem da culpa. Gênesis 3.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que está acontecendo? Até o capítulo 2 de Gênesis, o homem e mulher viviam crendo na palavra de Deus. Qual era a crença deles? Qual que era a crença deles? Eles criam no quê? No pacto. E qual que era o pacto? Se comer, morre. Então eles criam que se comessem, morreriam. Né? Aqui no capítulo 3, entra uma nova voz no mundo, né, que diz o contrário de Deus. E agora eles têm, entre eles, duas crenças. Ou eu creio na voz da serpente, ou eu creio na voz de Deus. Tá vendo que o começo da disputa é uma disputa de crenças? A dúvida colocada pela serpente no coração de Eva teve como núcleo o engano. Ela enganou Eva. Ela falou que se Eva comesse não morreria e ela sabia que Eva ia morrer, né? Mas o engano é o núcleo da dúvida colocada pela serpente em Eva. Mas ela tem agora, eu creio em quê? Eu creio em Deus ou eu creio no diabo? Ela está agora nesse impasse. E aí ela resolve crer na voz da serpente. O que acontece logo depois que ela resolve crer na voz da serpente? Bem antes da culpa. Antes de comer. Desejo. A crença alimentou o desejo. O texto fala que ela olha para o fruto e vê que ele é desejável para dar entendimento. Desejo. Gente, você tem desejo aí no seu coração, né? Tem desejo bom e tem desejo ruim. O que você precisa entender no primeiro momento é que o seu desejo é alimentado por crença. Tem alguma crença que alimenta o seu desejo. Por exemplo, desejo homossexual. Há falsas crenças que alimentam o desejo homossexual. Sei lá, de repente a crença de que um relacionamento com alguém do mesmo sexo eu seria mais feliz, eu teria mais prazer, teria mais alegria. É uma crença. Né? E aí ele, baseado nessa crença, ele passa a desejar. Então, quando alguém tem desejos desordenados, que não agradam a Deus, não adianta você ficar só trabalhando o desejo da pessoa. Você tem que trabalhar a crença. Ela está tendo uma crença alternativa. Né? Aí depois o que acontece? O que ela faz? Come. Vontade, né? Então, a crença alimenta o desejo e o desejo alimenta a vontade. E aí depois que ela come, o que acontece? Culpa, mas o quê? Se esconde, vergonha. Ela compartilha, na verdade. Ela compartilha, né? Mas aqui eu já estou pegando os dois, né? E depois ela tem vergonha, tem culpa, tem medo. Como é que a gente chama isso? Sentimentos. Já percebeu que a maioria das pessoas que vem conversar com você pedindo ajuda para algum problema é porque ela está se sentindo mal? Ninguém pede ajuda quando não está se sentindo mal. E a gente às vezes fica só falando do sentimento da pessoa. Não vai resolver nada. Você tem que entender que algum ato está provocando sentimento, algum desejo está provocando o ato e alguma crença está provocando desejo. Você tem que fazer esse caminho inverso para poder ajudar a pessoa. Senão você não vai conseguir ajudar. Você vai ajudar superficialmente. Você precisa ir para a crença. Tem falsas crenças. E geralmente, quando que as falsas crenças são colocadas no nosso coração? Na nossa infância. Quando a gente nem percebe que elas estão sendo colocadas, estão sendo colocadas. São transmitidas de pai para filho. E nem sempre a crença retórica dos nossos pais é a crença prática deles. Mas o que você vai aprender é a crença prática. Por exemplo,
A pessoa fala que crê que Deus cuida, mas vive ansiosa. O que a ansiedade dela está me revelando? Que a retórica dela não é verdadeira. Ela só está falando de boca. Que, na verdade, ela não crê. É o que o Tiago fala quando ele fala de fé e obras. Ele fala assim, a fé sem obras é morta. O que o Tiago está querendo dizer? Quer dizer, a sua fé é revelada por meio das suas obras. Então, o que você faz revela a sua verdadeira fé. A fé funcional da sua vida. Não a fé retórica, a fé que você diz que tem. Mas a fé funcional, a fé verdadeira. Né? Então, e quando eu falo de fé, eu estou falando de crença. Tá? E aí, eles têm os sentimentos, né? E aí, o que eles tentam fazer? Eles tentam dar o jeito deles, é o que a gente tenta fazer com a culpa. Como que eles tentam lidar com a culpa? Como é que Adão e Eva tentaram lidar com a culpa deles? Hã? Mas antes de esconder de Deus. Eles fizeram uma roupa. Eles fizeram uma roupa de folhas de um avental, né, de figueira para eles. Porque eles achavam assim, não, tem uma coisa feia em mim, Adão, uma coisa feia em mim, Eva, eu preciso cobrir isso. Para que Deus nem o meu cônjuge veja. Só que não tem mais jeito, não tem como cobrir a nudez do pecado. É impossível. Mas quando a gente toma remédio para lidar com a culpa, quando a gente se intoxica de seriados, de pornografia, ou racionaliza o pecado para lidar com a culpa, a gente está fazendo o que Adão e Eva fizeram. Colocando avental e tentando dar o nosso próprio jeito. Na questão. Vai resolver? Não vai. Né? E o que acontece na sequência? Eles ficam se acusando, né? Adão fala que a culpa é da mulher, que Deus deu. A mulher, imitando o marido, fala que a culpa é da serpente. Né? Deus, então, fala assim, olha, agora a maldição do pecado vai ser essa. Mulheres, vocês vão ter problema de relacionamento. Como é que a gente sabe disso? Porque ele fala lá, olha, agora vocês terão um filho mediante dores, a relação com o filho já vai começar traumática, e com o marido vai ser um jogo de poder, você vai querer dominá-lo, vai querer governá-lo, ele não vai querer, vai se voltar contra você, porque o seu desejo será voltado para ele agora, e não mais para Deus. Né? E homens? Homens, vocês têm dificuldade na liderança. A maldição do pecado vai atingir frontalmente a liderança de vocês. Então, vocês vão ter dificuldade em liderar a família, a criação, o que for colocado nas mãos de vocês. E aí, diante disso, quais são as tendências dos homens? Ir para dois extremos. Ou eles se tornam autoritários para impor liderança, ou eles se tornam passivo e deixam acontecer tudo e não faz nada. Né? E aí, é exatamente quando os filhos estão observando os pais agirem nos seus papéis dentro do casamento, ou quando justificando o pecado, colocando a culpa no outro, fazendo o que Adão e Eva fizeram, é que eles vão aprendendo a fé. Então, muitas vezes o pai fala que tem uma fé, mas em casa ele age diferente da fé que ele diz que tem. Qual que o filho vai aprender? A que ele age. Só que aí isso é inconsciente, a gente não percebe. Né? Aí quando a gente cresce, é convertido, a gente se sente culpado, e a culpa está falando, tem uma falsa fé dentro de você, você precisa tratar essa falsa fé, que lá na infância foi te ensinada e nunca foi tratada. Só que a gente quer fazer o quê? Não, deixa a culpa de lado. Não quero lidar com a culpa. A gente fica tentando usando subterfúgios para a culpa e não lida com a falsa crença. A culpa cala a boca? Nunca, ela vai continuar falando. Né? Então, consequentemente, toda a humanidade ficou destruída da glória de Deus como consequência do pecado de Adão e Eva. Agora, você me pergunta, e quanto àqueles que não sentem culpa? Né? Tem gente que não sente culpa. O exemplo clássico que muitos falam é dos psicopatas, né? Aí é o que a gente vai chamar de consciência destreinada. É uma consciência que não foi ensinada pelo critério bíblico, né? Ela não tem sentimento de culpa, mas ela tem culpa, tá? Ela não sente culpa, é diferente de não ter culpa. Ela tem culpa, mas não sente a culpa, porque a consciência está destreinada. Como é que eu treino uma consciência que não sente culpa, que não está treinada biblicamente? Ensinando as escrituras. É a pregação, é o ensino, é a meditação, a leitura, é o aconselhamento da palavra, que vai treinar essa consciência. E tem, que eu já falei aqui, a consciência cauterizada, né?
é que está insensível para o pecado. Ela não é mais ativada pelo critério bíblico, né? E ela também não sente a culpa. Qual que é o remédio? As escrituras também. É a Bíblia que vai sensibilizar uma consciência cauterizada. E tem um outro, gente, que é muito comum, que é a chamada consciência fraca. O que é uma consciência fraca? É uma consciência que é acionada, é uma culpa que é acionada por alguma outra coisa que não é a palavra de Deus. Por exemplo, tem aquele famoso caso de 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala da carne sacrificada a ídolos. Né? Ele tem a igreja, 1 Coríntios é uma carta um pouco difícil de entender, porque o que está acontecendo ali na carta? Imagina que você tem um amigo seu conversando no celular e você está do lado dele ouvindo. E ele está respondendo a pessoa, mas você só está ouvindo o quê? O que ele está falando. Você não está ouvindo o que a outra pessoa está falando. É o que acontece com 1 Coríntios. É como se Paulo estivesse falando com alguém, mas você só ouve a resposta de Paulo. Você não sabe qual foi a pergunta que a igreja fez. Então, o 1 Coríntios 8, a gente supõe que Paulo está respondendo uma pergunta da igreja sobre podemos ou não podemos comer carne sacrificada a ídolo? Aí, por que tinha essa preocupação? Porque a cidade de Corinto era uma cidade imersa na idolatria. Então, tinha vários templos, né, de adoração a ídolos. O que era comum? As pessoas iam ao templo levando um animal para ser sacrificado ao ídolo. Esse animal ali era dividido em 3 partes. Uma parte eles faziam um churrascão e comiam ali. A outra parte ficava com o sacerdote. E eu, se eu não me engano, uma outra parte com o ofertante. Eu preciso confirmar isso. Mas, enfim, a parte do sacerdote era muita. Ele ficava com muita coisa, ele ficava com 1/3 daquilo. O que ele fazia? Vendia. Ele vendia nos açougues da cidade. Aí a igreja está perguntando, olha, a gente vai lá comprar carne, ela pode vir de uma origem sacrificada a ídolo, do paganismo. Podemos ou não podemos comer? Paulo fala, pode comer. Não vai fazer mal nenhum para vocês. Foi criado por Deus, não tem problema nenhum. Mas ele fala o seguinte, no entanto, por causa da consciência do fraco, você deve, se for o caso, você evita comer. É tipo assim, suponhamos que eu fui lá e eu sou forte na fé. Eu vou lá, compro carne e me chamam para participar de um churrasco lá no tempo pagão. Eu sou forte na fé, eu sei que ali no momento de adoração, não é nada, eu não vou adorar aquele Deus, eu vou lá só pro churrasco, vou como a carne ali. E aí passa o irmão fraco na fé e me vê. E ele tem, logo de imediato, porque ele acha que aquilo é pecado, a consciência dele dispara. E aí ele fala assim, eu não posso comer essa carne, porque se eu comer, eu vou estar voltando para a idolatria. Aí Paulo fala assim, para não macular a consciência do fraco, você para de comer. Porque preservar o irmão é mais importante do que satisfazer o seu desejo. Isso é abnegação, gente. O que é abnegação? É quando eu abro mão de uma coisa lícita e prazerosa em prol de uma coisa mais prazerosa ainda. O que o Paulo está querendo nos ensinar é que é muito mais prazeroso você sustentar a fé do irmão do que comer carne, do que comer churrasco. Você abre mão de uma coisa que não era pecado em prol de uma coisa que é melhor ainda. Então, esse irmão que acha que aquilo é pecado e se comer ele se sente mal, ele tem uma consciência fraca. Isso é consciência fraca. Então, a Bíblia não fala que é pecado, mas quando ele participa, ele acha que é pecado, ele fica mal por isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar as escrituras para essa pessoa e mostrar para ela biblicamente que aquilo que ela acha que é pecado é pecado. Eu preciso treinar a mente dela biblicamente. Você está vendo que o remédio é sempre a Bíblia? Né? Então, essa é uma consciência fraca. E aí, como então, encerrando aqui, nós podemos vencer a culpa? Porque se a culpa gera o desânimo, então muitas vezes eu estou desanimado e tenho que resolver o problema da culpa. Né? Como eu resolvo então o problema da culpa? O primeiro de tudo, que é mais óbvio. Se é uma culpa real, não é uma culpa por causa de consciência fraca, tá? Se é uma culpa real, você precisa reconhecer o pecado. Tem algum pecado. Lembra que o salmista fala, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau? O salmista está querendo dizer assim, talvez tenha caminhos maus dentro de mim que eu não sei ainda, mas estão dentro de mim e me condenam. Então, revela para mim.
E sabe como é que Deus revela? Deus te coloca numa situação que vai revelar aquilo que está dentro de você. É como o sachê que você coloca na água quente para tomar o chá. A situação é a água quente. Deus te coloca dentro dela para sair alguma coisa do seu coração. Aí quando sai aquilo, às vezes você está no trânsito. Você é uma pessoa geralmente calma, mas você está no trânsito e aí você fica irado com alguém no trânsito. O que Deus está te revelando? Que você não é tão calmo quanto você acha que é. Que há ira no seu coração. E ela é acionada quando alguma coisa no trânsito acontece. Aí, eu entendendo que coisa é essa, eu vou entender todo esse processo aqui, ó. Que crenças eu tinha, etc. Né? Para lidar com o problema da culpa. Então, Deus te coloca em circunstâncias que vão revelar o que está no seu coração, e isso é o sondar de Deus. É o te mostrar para você mesmo o que está no seu coração. Tem gente que vai descobrir algumas coisas do coração só depois que casa. Que eu nunca imaginaria que seria capaz daquilo. Né? E o casamento testa o calibre da nossa espiritualidade, viu, gente? E aí, reconhece o pecado, depois você confessa o pecado. Ou seja, você concorda com Deus a respeito de que aquilo é errado. E você fala isso para Deus, né? E aí, gente, confessar, tem que confessar isso aqui, ó. Falsa crença, falso desejo, desejos descontrolados, comportamento, que é a vontade, né, o que você fez, e os sentimentos. Não é só confessar o comportamento, tem gente que confessar o comportamento. Tem que confessar a crença, mas para confessar a crença eu preciso conhecer a crença falsa. E esse é um processo de autodescoberta. Né? Confessar a pessoa se foi contra alguém. Se você pecou contra alguém, você reconheceu o pecado, confessou para Deus, mas não confessou para a pessoa, você vai continuar se sentindo culpado. A culpa vai continuar falando. E você vai ficar desanimado espiritualmente. Outra questão, restitua. Se você deu prejuízo para alguém, você tem que restituir. Esse é um princípio bíblico. Então, muitas vezes a pessoa está culpada porque ela sabe, ela foi lá, reconheceu o pecado, pediu perdão, confessou o pecado, tal, para a pessoa, mas ela deu um prejuízo e não restituiu a pessoa. Prejuízo financeiro, às vezes é o prejuízo da fama. Quando você difama alguém, você está mexendo com a fama da pessoa, com a reputação dela. O que você precisa fazer? Você precisa... qual foi o prejuízo? Foi na imagem dela. Você precisa restabelecer isso. Uma das maneiras... É claro que, às vezes, você fala uma coisa que ela corre, né? Você não sabe até onde ela foi. Mas para aquelas pessoas... para quem você falou, você fez uma fofoca de alguém, e foi para algumas pessoas, você tem que ter essas pessoas e dizer, olha, eu estava errado, eu falei mal de fulano e tal, não devia ter feito isso, eu estou querendo restituir a fama, ela não é o que eu disse que ela é. Né? Senão você vai continuar se sentindo culpado, se você não restituir. Precisa lidar com o pecado e as consequências dele, não pode fugir da consequência do pecado, e nem pode desfrutar, porque tem gente que desfruta das consequências, entre aspas, boas do pecado. Por exemplo, toda quarta-feira eu vou no presídio da Papuda. Eu faço um trabalho lá com os presos, tenho um estudo bíblico com eles lá. E uma coisa que é muito comum nos presos é tipo assim, eles cometeram um crime, mas eles falam que não cometeram. Né? Eles estão arrependidos do que fizeram, mas eles não querem pagar a pena pelo crime que cometeram. Então, eles tentam contratar advogados, uma série de coisas, para poder tentar, de alguma maneira, enganar a justiça de que ele não fez aquilo que ele fez. Alguém que, de fato, está arrependido, vai ter que confessar o que fez de errado e arcar com as consequências. E ficar quantos anos forem necessários preso, porque essa é a lei do nosso país. Senão, ele não vai conseguir, ele vai continuar se sentindo culpado. Né? E aí, por fim, a mudança. Como é que é essa mudança? Vamos abrir lá em Efésios 4, 22. Então, eu preciso também mudar aquilo que eu fazia de errado, né? Que era pecado. 4, 22, olha aí. Efésios. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojastes do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo aqui está nos dando um princípio que é fundamental para lidar com a culpa. Despojar e revestir. Eu preciso, não é só deixar de fazer uma coisa errada, é passar a fazer uma coisa certa. E ele dá alguns exemplos aqui, olha só. Ele fala aqui no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não é só deixar de mentir, eu tenho que falar a verdade. Falar a verdade é diferente de não mentir. Porque às vezes eu oculto. Eu tenho que falar a verdade. Aí depois ele fala assim, 28. Aquele que não furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu me despojo de furtar e coloco no lugar o quê? Trabalho. Eu preciso trabalhar e usar o que eu ganho também para ajudar o meu próximo. E ele continua. Não sai da vossa palavra, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação. Me despojo de palavras torpes e me revisto de palavras edificantes. Longe de vós, 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu abro mão, eu me despojo de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia, e me revisto de compaixão, perdão, compaixão e perdão, e benignidade. Tá vendo? Não é só deixar de fazer uma coisa errada. Porque às vezes você deixa de fazer uma coisa errada, mas não passa a fazer uma outra coisa. E aí muitas vezes é por isso que a pessoa volta a cair no mesmo pecado. Porque ela só deixou de fazer o que era errado. Ela não passou a fazer uma outra coisa correta. Ela tem que preencher. E aí tem aquela teoria que fala assim que a gente é um saco vazio, né? Gente, a gente nunca é vazio. Ou a gente é cheio de pecado, a gente é cheio da graça de Deus. Não tem como ser vazio. Então eu preciso me despojar de um e me revestir de outro. Porque se eu não me revestir de um hábito, um comportamento santo, um outro comportamento pecaminoso vai entrar no lugar daquele. É aquele caso da pessoa assim, que deixa de beber e passa a fumar. Entendeu? Porque ela se despojou, mas não se revestiu. Aí ela reveste com outro hábito pecaminoso e ruim também. Entendeu? Então é assim que a gente lida com a culpa.